Fala galera, bom dia, tudo bem? Estamos aí juntos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre variação linguística. E para começar a falar sobre variação linguística, nós precisamos definir. Nós precisamos ter em mente que a língua é um elemento vivo. A língua ela sofre alterações e a variação dela, né, a variação linguística, nada mais é do que um fenômeno natural que ocorre pela diversificação dos sistemas. Como assim? Pode ocorrer uma variação no vocabulário, uma variação no sotaque. Tudo isso nós vamos ver aí na variação linguística. Nós vamos ver que existem alguns fenômenos que vão resultar nessa variação. As variedades linguísticas elas são inúmeras, né? E nós precisamos ter em mente o seguinte: para a linguística não existe o conceito de certo ou errado. O que existe é está de acordo com a norma padrão ou está em desacordo com a norma padrão. Para a linguística, o importante é que haja entendimento, o importante é que haja comunicação. Nós vamos ver, então, que a variação linguística, né, as variações de uma língua, ela vai apresentar diferenças de acordo com as condições sociais, as variações culturais, regionais e até mesmo históricas em que essa língua ela é utilizada. A língua, né, ou seja, aquilo que nós falamos, é uma atividade que ela é coletiva e ela é realizada por meio de um código formado por palavras. Nós vimos isso em elementos de comunicação. E essa língua ela é regida por leis, né, que pertencem a um grupo específico, como, por exemplo, a língua portuguesa, a língua inglesa, a língua italiana, a francesa e qualquer outra língua, né? É a parte social da linguagem. Isso é a língua. É o exterior ao indivíduo. É aquilo que nós falamos, é aquilo que nós utilizamos para nos comunicarmos. E o que é a fala? A fala é a utilização oral da língua. A língua são as normas, os padrões, né? O que nós utilizamos para nos comunicar. E a fala, então, ela vai ser o quê? A utilização dessa língua, quando eu ponho essa língua em prática. Fatores que vão contribuir para essa variação linguística, nós vamos ver diversos exemplos, e os principais são a faixa etária. Você não fala igual o seu avô, né? A diferença de idade ela vai promover uma variação linguística. A região geográfica também. Nós da região sudeste não falamos como os da região sul, que não falam como os da região norte. Né? O gênero também. Você pode perceber que o homem ele fala diferente da mulher. Situação socioeconômica, grau de escolarização, mercado de trabalho, a rede social que nós vivemos, o estilo da pessoa, o tempo que ela disponibiliza para estudo, né? O tempo com relação à história, né? Com o decorrer do tempo, com o decorrer da passagem do tempo. Por exemplo, se você pegar uma obra que foi escrita no século XIX, no século XVIII, você vai perceber claramente que há diferença entre uma obra escrita agora no século XXI. Tá? Então vamos entrar nos tipos de variação linguística. Primeira diferença, diferença de lugar ou região. Eu vou disponibilizar para vocês os slides, né, de tudo isso que eu estou falando, e nesses slides nós vamos ter aí em diferenças de lugar e região uma tirinha do Chico Bento. Ele chega e fala assim: professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? A professora responde: claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. Então percebam que essa diferença, né, essa diferença de lugar, de região, ela vai alterar na maneira de falar. Uma outra questão, né, que vai diferenciar também nessa variação linguística é a escolaridade e a classe social. Infelizmente, nós vivemos num país em que há muitas diferenças sociais, né? Existem pessoas com muito dinheiro e existem pessoas com pouquíssimo dinheiro. E, infelizmente, nós sabemos que aqueles que têm muito dinheiro, eles vão alcançar um grau de educação maior, um grau de escolaridade maior, né? E nós temos então aí duas tirinhas também no material que eu vou disponibilizar, falando sobre essa escolaridade e a classe social.
Existe também a variação de estilo, ou seja, uns são mais formais, os outros são mais informais, né? Por exemplo, na tirinha que eu disponibilizei nos slides, ela diz assim: tive uma ideia, vou pedir ajuda ao meu sobrinho para entender o tal acordo. Para essa molecada é moleza, estão aprendendo agora, não tem os vícios da gente que já usa as antigas regras faz tempo. Aí ela vai lá, fala com o sobrinho e ela diz assim: olá, sobrinho, beleza? Por acaso você está por dentro das regras do acordo ortográfico? Fala, tio, beleza? Perceba que o beleza do sobrinho não é beleza, é BLZ. Vários pontos de interrogação, exclamação, emotion. Então percebam que há diferença do estilo, né? A tia tem um estilo diferente do sobrinho e isso vai gerar essa variação linguística. Existe um certo e um errado? Mais uma vez eu repito, não. Para a linguística não existe certo e errado. Para a linguística o importante é que haja entendimento, mas não confunda. Na escola nós estudamos a gramática, na escola nós aprendemos a norma culta. Então não me venha escrever dessa maneira nas provas, hein? Um outro fator também, né, que vai contribuir muito para essa questão da variação é a faixa etária. Tem uma imagem, tem um cartoon que eu coloquei nos slides que está bem legal, né? Chega um menino novo para um senhor e fala assim: a Verinha é uma gata. Aí o senhor: de que raça? Perceba aí a diferença. Quando nós falamos que alguém é uma gata, nós estamos se referindo a quê? A beleza. Só que o senhor, né, o idoso, ele não utilizava essa gíria na época dele. Para ele, gata é o animal, é o felino. Tá? Então a diferença etária também vai contribuir para a variação linguística. Um outro fator que vai contribuir também é a variação histórica. Como eu falei lá no início, a língua ela é viva. Por ser viva, ela sofre transformações no decorrer da história. Nós percebemos esses exemplos claramente, né, em livros de literatura que são antigos, em novelas que são chamadas novelas de época. Nós conseguimos perceber a diferença. Uma das palavras que sofreram alteração aí no decorrer, né, na passagem do tempo, é a palavra você que nós temos hoje. Antes era falado vossa mercê. Foi passando o tempo, a língua foi evoluindo, vós mecê, você, que é o que nós usamos. E se você parar para perceber, parar para prestar atenção, num diálogo, quando nós estamos conversando, dificilmente vamos falar você. Geralmente nós falamos o quê? Se. Poxa, aí, você vai conseguir hoje? Perceberam? A língua ela já está passando por uma transformação. Não estou dizendo que é correto, mas pode ser que lá para frente, daqui uns 50, 100 anos, você não exista. E vai existir o ser, quem sabe. A língua ela vai passando por essa variação histórica, por essa transformação. Existe também a variação geográfica. Como assim variação geográfica? Exatamente. É a diferença da região em que os falantes moram, né? Por exemplo, nós do Rio de Janeiro temos um sotaque, falamos de uma maneira. Se formos conversar com um mineiro, vamos perceber que há diferença. Se formos conversar com um gaúcho, vamos perceber que há diferença. E assim todas as regiões elas vão possuir palavras próprias, vocabulário próprio, né? Vão possuir gírias, sotaques específicos de cada região. Existe também a variação socioeconômica. Para a variação socioeconômica, eu coloquei um slide para vocês que tá na praia, vocês vão ver aí, vocês vão acompanhar no slide, né? É uma praia, tem um surfista, caracterizado como surfista, e um homem de terno, gravata e uma prancha na mão. E esse homem que está de terno e gravata, ele fala assim: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas. Meu caro amigo, pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente?
e o surfista está assim olhando com uma cara para ele, como assim? O que ele está falando? É a variação socioeconômica. É interessante que o homem que é caracterizado de maneira diferente do surfista, ele vai falar também de uma maneira diferente. São as variações socioeconômicas. E existe também os regionalismos, né? Todas as línguas do Brasil. Nós costumamos falar que o falante ele precisa ser poliglota da própria língua, ou seja, ele precisa saber adequar o seu vocabulário para diversas ocasiões diferentes, para usar com pessoas diferentes, em situações diferentes, né? Vou ler um texto para vocês que está disponível nos slides também, é muito legal, né? Ele fala assim: um caso mineiro, só para a gente perceber essa diferença aí. Sá passado era 7 de setembro, tava eu na cozinha tomando apim com mel e cozinhando um quilo de carne com mais tomate para fazer uma macarronada com galinha assada. Caí de susto quando vi um barulho vindo de dentro do forno, parecendo tiro de guerra. Tá difícil até de ler. A receita mandou pôr milho de pipoca dentro da galinha pra assar. O forno esquentou, o milho estourou e o fiofó da galinha explodiu. Nossa senhora, fiquei branco que nem litro de leite. Foi um trem doido demais, quase caí dentro da pia. Fiquei sem saber do que eu vim, pouco eu vou, de onde eu tava. Olha pra você, que doidura, graças a Deus ninguém se machucou. Perceberam aí? Vocês conseguiram entender alguma coisa? No slide depois, quando vocês estiverem dando uma olhada, aproveita para transcrever esse texto, tá? Para a linguagem que nós estamos acostumados a utilizar. Vamos ver aí o que esse mineiro contou pra gente, né? Tem um outro texto muito engraçado também, bem interessante, que é o assaltante. Nós temos o assaltante nordestino, o assaltante mineiro e o assaltante gaúcho. Vamos ler. O assaltante nordestino primeiro. Ei, bichinho, isso é um assalto. Arriba os braços e não se bula nem faça muganga. Arrebola o dinheiro no mato e não faça pantinho, senão enfia a peixeira no teu bucho e bota o teu fato pra fora. Perdão, meu padinho padeciço, mas é que eu tô com uma fome da moléstia. Esse é o nordestino. Aí vem o assaltante mineiro. Ô, sô, presta atenção, isso é um assalto. Uai, levanta os braços, fica quietinho, que esse trem na minha mão tá cheio de bala. Melhor passar logo os trocados que eu não tô bom hoje não. Vai andando, ai. Tá esperando o que eu, ai? E o assaltante gaúcho. Ô, guri, ficas atento, bah. Isso é um assalto. Levanta os braços e te dê a quieta, tchê. Não tentes nada e cuidado com esse facão, corta. Uma barbaridade, tchê. Passa a espila pra cá e te manda a lacria, senão 44 fala. Perceberam a diferença? O mesmo contexto histórico, só que com falantes de regiões diferentes. Percebam que a fala, o sotaque, as expressões são diferentes. Isso é a nossa variação linguística, que nos adequar a isso. Como eu falei, precisamos ser poliglotas da nossa própria língua. Todas as variedades são adequadas, como eu falei, desde que possibilitem o quê? A interação entre as pessoas. Então, apesar disso, uma dessas variedades é a norma culta ou a norma padrão, tá bom? É essa que nós utilizamos na escola, é essa que nós utilizamos para fazer as nossas provas, é essa que nós utilizamos para escrever a nossa redação do Enem, tá bom? É a norma padrão. Por isso nós precisamos nos empenhar para estudar, para aprender a norma padrão da nossa língua, tá bom, galera? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Vimos aí variedade linguística e até a próxima aula.